Você, Maria. O Ed acabou de chegar. Boa noite a todos. Obrigada por nos receberem. Nós, porque estou eu aqui e os quatro animais. O Ed já chegou aqui, o Edvino. E é com bastante alegria que a gente traz esse tema, porque ele é um tema que tem servido muito à espiritualidade. Nós que trabalhamos com constelação familiar e temos essa visão um pouco mais ampliada, né? Desde que os ensinamentos foram trazidos, essa visão um pouco mais ampliada da doutrina, né? E coloca a visão da doutrina na constelação, a gente tem sido muito beneficiado e agraciado, porque tem ajudado muito. Eu sou Maria Aparecida Dionísio, sou facilitadora em constelação familiar, terapeuta Reiki Master, tenho formação acadêmica em filosofia, pedagogia, psicopedagogia e psicologia integral. E tenho alguns outros, vários cursos na área da terapia. Eu sempre fui estudiosa do espiritismo, isso desde que... eu não me lembro do tempo que eu não vivia com o livro dos espíritos, que essa é a minha paixão, embaixo do braço, criando calo, no livro. Porque desde sempre eu estudo a doutrina, né? E agora com mais profundidade por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Então, trazer a constelação com vistas à doutrina é maravilhoso, porque os links são muito grandes, né? Quem conhece, quem estuda um pouco, percebe, né, essa terapia que entra nesse novo milênio, né? E quando Bert Hellinger, que é vamos dizer, a pessoa responsável, né, por codificar, por trazer, né, esses ensinamentos para nós, no início ele não tinha essa visão do espírito, ele fala bastante, de forma bastante técnica. Depois ele começa a ser, então, intuído, e aí ele começa a perceber que havia uma realidade maior atrás. Então, a gente diz que a constelação familiar ela é uma terapia breve, porém ela é, de todas as terapias que a gente tem conhecimento, ela é a mais profunda, porque ela vai buscar, né, em todo o nosso arcabouço histórico, ela vai buscar as questões que estão lá mais entranhadas, né, mais difíceis de ver. Através dela nós podemos adentrar campos inconscientes. E o animal, ele faz parte, né, de tudo isso. O animal está junto conosco. Se não por uma jornada espiritual, né, se não por uma questão própria, né, de ser um companheiro nosso de jornada, pela própria questão científica do campo, né, onde nós todos estamos mergulhados. E sendo também seres em evolução, a gente entende que estando evoluindo junto conosco, né, nós junto com eles junto conosco, naturalmente eles fazem parte deste campo, desse sistema. Então, trabalho com constelação há já mais ou menos 15 anos, seguramente. Tenho feito cursos, meu forte hoje são cursos, né, de constelação, onde a gente trabalha o autoconhecimento e esse autodescobrimento, esse processo evolutivo que é tão importante para nós, né, que a doutrina, né, nos ensina. Primeiro faça com você, né, primeiro você se desenvolva, para depois você poder conhecer melhor o mundo e poder auxiliar mais, né? Ser uma ferramenta melhor. Então, a constelação tem sido o carro-chefe do meu trabalho terapêutico. E a constelação veterinária, ela é sempre um apêndice aí. Toda vez que tem um trabalho a respeito, a gente faz. Tá? Então, vamos lá. Eu já falei brevemente aqui que vocês, por favor, sintam-se à vontade. Eu não coloquei os slides, exatamente para a gente não se prender e vocês poderem perguntar. Eu vou abrir aqui só para eu ter uma referência, né, e ir seguindo passos, mas prefiro que a gente vá conversando do jeito que a gente está conversando, se for bom para vocês. Né, João? Ficaria bom para vocês assim? Eles estão acostumados a ouvir toda a palestra e no final eles perguntarem, porque eles vão, no decorrer, eles vão tendo dúvida e vão marcando, escrevendo, e no final eles perguntam. Então Mas se tá. quiser Eu abro, jogar, eu estou com eu tenho
quatro câmeras aqui, né? Agora eu fecho uma e abro a outra aqui para eu mesma poder ir trabalhando com vocês. A constelação familiar, ela tem uma diferença das outras terapias, porque ela trabalha o vínculo que nós temos com a nossa família. A constelação familiar vem no momento onde a família, né, estava doente. E aí a constelação vem trazendo para nós leis, né, que vão interferir diretamente nesse movimento familiar, né, mostrando que para que a gente possa viver relacionamentos saudáveis, nós precisamos, no mínimo, obedecer, não no sentido de conhecer, né? Não é preciso conhecer as leis para viver dentro delas. A gente sabe que nós conhecemos as leis naturais, né? As leis divinas, mas não temos todas decoradas, mas nós temos elas dentro de nós. Então, assim, são leis que existem e que a partir do momento que você convive com elas, você vai ter uma boa convivência. Então, ela tem como base três leis. Ela é também um trabalho, a despeito do que dizem, que ela não tem um embasamento científico, ela tem um profundo embasamento científico. A constelação familiar, ela não é uma terapia psicológica, ela é uma terapia filosófica com base também em alguns aspectos psicológicos. Por quê? Se ela trata do humano, ela trata da mente, né? A psicologia trata da mente, ela não trata da consciência, ela trata da mente. Então, se ela trata da mente, se ela vai buscar no sistema um processo que esteja em desequilíbrio, naturalmente, ela vai precisar do arcabouço da psicologia, mas podemos colocar assim, seguramente ela filosófica, ela não é psicológica. Então, existe uma briga aí, né, de psicólogos que nem deveriam haver, porque ela é filosófica. Ela não está. Todos os pressupostos de constelação são pressupostos filosóficos, tá? Então, se formos estudar profundamente, nós vamos ver que a psicologia é aquela pitada de sal que necessita, né, para adentrarmos certos campos, mas que ela toda, porque ela fala da essência humana, fala da existência humana, essa terapia. Tá? Então, ela tem suas bases na psicologia, tem suas bases na filosofia, digo, na mecânica quântica, na biologia, principalmente, porque ela trata de ressonância mórfica, ou seja, ela trata do inconsciente coletivo no planeta, né? Ela trata da consciência universal, consciência coletiva e consciência individual. Trata do inconsciente coletivo e do inconsciente individual. Então, ela tem também pressupostos na psicologia, conforme eu disse, biologia, por causa da ressonância mórfica, e campo mórfico. Mais para frente eu explico isso melhor, porque senão acaba nos atrapalhando aí o entendimento. Ela está sedimentada nas leis dos relacionamentos humanos, a constelação familiar. E de acordo com Kardec, né, nas leis da sociedade, progresso e liberdade, também justiça, amor e caridade, ela esclarece muito para nós esse trânsito nosso dentro do planeta. Por que determinadas situações de dor hoje ainda o ser humano está sofrendo? Porque estas leis estão sendo transgredidas. E são leis que foram trazidas por Jesus. Né? Foram leis que, quando a gente abre o Evangelho, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, elas estão contidas lá. Então, as três leis de base da constelação familiar, elas estão contidas no Evangelho, elas estão contidas nas leis morais. Tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Essas leis, elas são chamadas de ordens do amor, são as leis do amor. E para que o amor aconteça, ele precisa de uma ordem. Então, todas as leis naturais, elas existem para colocar ordem, né, no universo, ordem no planeta. As leis dos relacionamentos humanos também, e elas existem para que os relacionamentos humanos possam se realizar dentro dessa ordem. E que ordem é essa? É o amor. É
fundamentalmente o amor. Palavrinha que hoje tem se ouvido muito, 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 porque o planeta está pedindo, né, que a gente aprenda mais a doar, a conviver em amor e a aprender o que é amor. Nós sabemos, e aqui a gente precisa colocar que, quando se fala de animal, então, quando a gente fala de ser humano, a nossa inteligência é ilimitada, mas quando falamos de animal, a inteligência do animal ela é limitada. Estamos vendo um progresso muito grande, né? Isso aí é inegável e a gente não vai entrar nessa questão agora. Nós estamos vendo esse avanço muito grande, né? Estudos e estudos e estudos, mas nós ainda não podemos colocar que eles já tenham essa inteligência como seria a nossa, como seria a inteligência humana. Porém, a partir desse pressuposto que eu disse, ressonância e campo mórfico, o animal consegue adentrar esses espaços onde essa convivência humana e animal acaba sendo até bastante interessante quando a gente fala, né? Nossa, aquele animalzinho tem a cara do dono, né? Isso é próprio desse processo de vivência, é próprio desse processo de campo mórfico, onde o animal entra e ele está, então, ali ligado à nossa família enquanto espécie, né? A inteligência dele também evolui naturalmente, né? E por conta dessa própria evolução, nós vemos e vimos quando Bert Hellinger trouxe então as leis dos relacionamentos, percebeu-se que os animais entravam em alguns desses processos e passavam a sentir a mesma dor, né? Por que isso? Por causa desse campo e dessa capacidade que o animal já está tendo, né? Desse desenvolvimento animal tão grande que a gente tem percebido, ele já adentra esses espaços. E aí, uma situação que eu posso encontrar de dor na minha casa e eu tenho um animal, o animal pode sentir a mesma dor que eu, ele pode dividir comigo esse processo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais. Então, leis naturais são as leis de Deus, nós conhecemos todas elas, né? Não precisa a gente repartir aqui, repetir, mas vamos repetir. Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Lembrando que a constelação ela abraça todos esses, quase que todos esses pressupostos, ok? Porque é uma terapia embasada neste amor. Então, que ordens são essas? Bert Hellinger percebeu que existiam três ordens que se manifestavam nos relacionamentos humanos. Então, a partir de estudos, ele começou esses estudos na África, com as tribos Zulus, a partir desses estudos, de perceber como é que acontecia essa dinâmica de relacionamento com as pessoas, ele estabeleceu, ele foi intuído, então, para três leis. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, né, que existia, que acontecia entre as pessoas. E ele percebia que se uma delas estivesse em desacordo, em processo de equívoco, ou não estivesse em harmonia, tanto as outras duas poderiam estar em desequilíbrio, quanto aquela mesma. Então, se uma delas entra em desequilíbrio, as três podem entrar em desequilíbrio, né? Porque é um relacionamento, e o relacionamento depende dessas três ordens. Ele depende do pertencimento, depende de uma hierarquia que sempre existe, né? Existe uma hierarquia entre nós aqui agora. Mesmo que eu seja a palestrante, o João é vamos dizer assim, o presidente do grupo, vamos dar esse nome. O João é o presidente, eu tenho que me reportar a ele. Isso é uma ordem hierárquica. E dentro do planeta, nós e meus alunos, eles são convidados dos alunos do João. Isso é uma ordem hierárquica, é que quando obedecida, as coisas caminham em harmonia, e quando desobedecidas, então as coisas começam a criar problema. Então imagine, isso aqui é só um grupo formado hoje e que precisa dessa ordem. Imagine os grupos de convivência humana, né, como somos nós, com nossos familiares. Imagine ali, quando uma dessas ordens é transgredida, o mal que isso causa. Então, todos temos uma família, então todos pertencemos a uma família, todos nós temos um pai e uma mãe, né? Não há um ser humano no planeta, né? Pelo menos no nosso planeta, que não tenha um pai e uma mãe. Todos nós temos. E é aqui que nasce, é aqui que vem a primeira lei. Elas não têm uma ordem, primeira, segunda e terceira. Mas é aqui que vem a ordem do pertencimento.
todos pertencem. E nessa lei, o animal entra junto. Então, se entra na minha casa, qual é o animal que primeiro pertenceu, né? Veio o Ed, depois veio a Dorinha, que veio pelo João, depois veio a Mary Jane e depois veio a Lois Lane. Essa é a ordem, né? E eles todos pertencem. Dentro da ordem deles, à medida que cada um foi chegando, os outros tinham que respeitar o mais velho, que era o Ed e a Dorinha. E é muito interessante, porque entre eles se respeitam. A única que de vez em quando dá um piti é a Lois Lane, que é a bebezinha, então ela ainda tem direito de dar piti, né? Aí, mas os outros já caem matando em cima, coloca ela no lugar dela. Então a gente vê essa hierarquia funcionando, né? E a gente vê também esse pertencimento, né? Deles se agruparem, deles se juntarem. Então o pertencimento, ele não é só físico, então não é só a questão biológica que nos faz pertencer. É mental, é emocional e ele é espiritual também, como nós temos aprendido, né? Que às vezes a família tem um obsessor, né? A família tem um obsessor. Olha só que coisa mais doida, né? Além do obsessor individual, o obsessor familiar, né? Por quê? É trazido pelo sistema. Então, todos temos uma família, e qualquer laço, qualquer vínculo afetivo me coloca nesse sistema, de forma que, às vezes, ele ultrapassa gerações. E dentro da família do animal também um problema que ele possa vir a ter hoje, e aí o veterinário vai nos falar da questão física, ele pode estar trazendo do passado, né, João? E dentro do sistema da família, se a família está trazendo, digamos, um caso de câncer, a família está trazendo no próprio sistema um caso de câncer, o animal também pode começar a vivenciar, a experienciar esse caso, ajudando a família, ajudando a pessoa a carregar aquele drama. Ele divide a dor. Olha que coisa maravilhosa. Aqui entra o amor incondicional, né? Então, pertencer, todos nós pertencemos à vida, a vida social, pertencemos à vida espiritual, à vida em geral. Todos nós fazemos parte desta humanidade do planeta Terra. Todos nós precisamos, temos essa necessidade. Quando essa lei, pessoal, ela é por algum motivo, por algum problema, e aí eu vou citar um rapidamente, que é a drogadição. Quando um desses problemas afeta um dos membros, uma das primeiras leis que ele se sente prejudicado, porque ele se sente fora, é o pertencimento. Ele começa a se sentir fora do mundo, então fora do sistema dele, fora da família, fora do mundo, fora da sociedade, e aí os problemas começam a acontecer. A segunda lei, não menos importante, também não por ordem, é o equilíbrio, equilíbrio entre dar e receber. E por que o animal entra aqui também, né? E aí vai. Aqui temos as três leis, né, naturais: justiça, caridade e amor. Existe a caridade da ajuda, que também requer uma ordem, né, dentro das ordens universais, e dentro dessa ordem que o amor precisa para existir realmente, a caridade, ela tem algumas ordens. Não adianta eu querer prestar caridade, por exemplo, para alguém que não quer essa caridade, né? Eu tive uma cliente agora à tarde e a minha primeira pergunta para ela foi a seguinte: você quer ajuda? Você quer ser ajudada? Porque eu não posso perder tempo. Se você não quiser ajuda, eu tenho que respeitar. Porque quem está falando, trazendo você, é a sua mãe, é a sua avó. Então, se você não pedir, não disser para mim, eu quero fazer isso, eu quero aquilo para mim, eu quero aquilo outro, eu não posso fazer nada por você, porque você não pediu. Por que eu tenho que falar isso? Porque há uma ordem na ajuda. Eu não posso, se eu oferecer, eu estou ultrapassando o limite do outro. Então, as ordens do amor, elas são assim perfeitas como tudo no universo, como Deus é perfeito, elas são perfeitas e elas trazem a justiça, trazem a caridade e trazem o amor. A pessoa, e aí onde entra o equilíbrio entre o dar e o receber? Muitas vezes, em muitos casos, a pessoa que está dando, está fazendo alguma coisa, ela se sente superior que a outra. É aí que a coisa começa, então, a entrar em desequilíbrio. Então, é uma lei também, entre casais, principalmente,
que é preciso se tomar muito cuidado. E com o animal, onde nós podemos entrar nessa questão do desequilíbrio? Quando eu coloco um animal fora do lugar dele. Quando eu coloco, por exemplo, um animal no lugar de um filho. Ou começo a tratar um animal como se ele fosse realmente um filho, né? Ou dando a ele qualidades humanas, quando na verdade ele não é um humano, ele é um animal e precisa ser respeitado como tal. Precisa de amor, precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de alimento, precisa de abrigo, ele precisa de tudo isso, né? Assim como nós precisamos. Mas ele precisa ser tratado como animal. E como é que se trata, né? Hoje o tratamento é diferente, a gente até se comunica com eles, né? Então nós temos hoje mais ferramentas, mas ele não pode ser colocado como um filho meu, por exemplo, né? Porque ele não é o meu filho. Primeiro, ele vai sentir, e é aí que entra o equilíbrio, né? O dar e o receber. Assim como quando eu, entre as pessoas, eu desequilibro essa lei, com os animais acontece a mesma coisa. Nesse movimento nosso de tratar o animal como animal, nós alcançamos esse amor incondicional, porque ele tem esse amor por nós, né? Então, quando eu trato ele, não como um inferior, mas como um animal que ali está precisando da minha ajuda, eu vou para esse lugar desse amor incondicional, porque eu vou dar para ele aquilo que ele necessita, né? E aí está o amor maravilhoso de Deus. Então, aí está a caridade e aí está a justiça, né? De dar para o outro aquilo que o outro necessita, não aquilo que eu quero que ele tenha. Eu quero que ele se fique agora no lugar do meu filho, porque meu filho. Não, eu sou um animal. Então, ele vai ser tratado como tal, respeito, amor, né, e grandeza, porque eles são grandes, né? Dar e receber é uma lei natural, né? A gente, todo mundo sabe que quando num relacionamento alguém dá muito mais, aí o relacionamento começa a cair, começa a diminuir, né, a conexão. Por quê? Porque alguém está dando mais, e quando esse alguém está dando mais, ele entra numa postura de superioridade. Com o animal acontece a mesma coisa quando eu ultrapasso um limite de amor. O animal, eu já vi casos assim, eles fazem parte desse estudo que a gente tem feito sobre a ponte de resgate, porque alguns animais, quando são colocados em lugar de filhos, olha a força disso. Alguns animais, quando são colocados no lugar de filhos, e os tutores, né, colocam tamanho amor em cima do animal, o animal foge. Olha a força disso. Por quê? Não é porque ele não quer esse amor, é porque é peso, é um peso. É como se nós dessemos para um filho de 10 anos uma responsabilidade para uma pessoa de 18, 20, 25. Ele não aguenta o peso. Então ele foge, ele vai embora. Isso eu tenho visto por causa desses estudos da ponte. E onde a constelação mostra isso? Quando o animal reparte, quando a gente faz uma constelação, onde o animal está repartindo, está carregando junto com o dono uma dor. Eu dou sempre o exemplo de uma constelação que eu fiz para um cachorro lindo, maravilhoso, e quando a gente foi olhar o que estava acontecendo com ele, ele sentia muitas dores na coluna, ele vivia muito sentado, então o processo dele era na coluna. Então, ele tinha dores, né? O veterinário relatava a pessoa que trouxe o processo. Eles tinham tido, tanto na família dela, quanto na família do esposo, tinham tido um deles problemas de guerra e o outro problemas de vir para o Brasil refugiado. Então os dois tutores carregavam pesos dessa história. O animal começou a dividir junto com essa história, o peso dessa história. Nós tivemos que olhar, então, os tutores foram olhar para a própria história, tirar o peso deles, peso que eles mesmos carregavam, para que o animal pudesse tirar o peso dele. Então, olha isso, né? Como é que acontece quando nós não observamos certas ordens e certas leis, tá? Então, o pertencimento e o dar, o receber, que precisa ser na medida do que ele necessita, para que a gente não fuja e a gente não dê a mais e o animal também não se sinta sobrecarregado.
A hierarquia é a outra ordem. Nós falamos do equilíbrio, né? Agora a hierarquia. A terceira, não menos importante, é lei da constelação dos relacionamentos humanos e entre eles, junto com os animais. Acabei de dizer para vocês que o Ed veio primeiro, a Dorinha veio depois, e Mary Jane veio depois da Dorinha, e depois vem a Lois Lane. Então, isso, existe aqui uma hierarquia. É muito interessante porque se um sai, quando eles vão passear e eu ponho para dentro depois, logo eles, o Ed fica na porta e ele vai sinalizando as gatinhas para entrar. Entra sempre a mais velha primeiro. É muito interessante isso. Eles têm uma ordem nesse amor que existe, que, no qual nós estamos mergulhados, e aí eu chamo isso de campo mórfico, né? Esse campo mórfico é um campo de amor. Eles mesmos conhecem essa lei, eles mesmos se colocam dentro dela, eles não saem dessa lei, né? Nós saímos, mas eles não. Eles obedecem a essa lei, né? Se o mais velho está comendo, o pequenininho pode até tentar ir lá e tirar, mas ele tira com certa resistência, porque o mais velho precisa comer primeiro. Então, isso existe de forma natural entre eles, né? E aqui, enquanto para nós, né, como é que funciona essa ordem e essa hierarquia, né? Quem chegou primeiro no sistema? Então, de acordo com a ordem de pertencimento, quem vem primeiro, né? Pai e mãe. Filhos vêm depois. Então, vem o filho mais velho, o filho mais jovem, o outro, até chegar no último, né? Dentro de uma família de animal, isso também existe, isso também é assim. E isso é uma lei divina, né? Porque Deus existe em primeiro lugar, né? Quando Jesus diz, eu não sou, né? Eu sou filho, né? Ele tá colocando essa hierarquia, ele está dizendo, ele está mostrando essa hierarquia para nós, né? Que existe uma hierarquia. Eu sou o filho, né? Ele está mostrando que existe um pai, e ele não é o pai, ele é o filho. E aí a gente vê nas leis de Deus essa hierarquia. Então, dentro dessa ordem de amor da constelação, os animais obedecem a essa ordem, né? Dentro de uma família que adota um cachorro, o que vem primeiro é o primeiro, o que vem depois vem depois. Se eu inverto essa ordem, eles vão ter problema de doença, os animais. Quando eu inverto, né? Eles vão ter problema. Então, os mais velhos precedem os mais jovens. Os pais vêm antes do filho. O filho mais velho vem antes do mais novo. Essa ordem, ela existe para os animais também, tá? Então, dentro dessa hierarquia que nós estamos dizendo que existe na lei natural, né, das coisas, dentro dessa, a sociedade existe de forma hierárquica. Nós sabemos disso. Uma sociedade só consegue se organizar por causa da hierarquia que existe, né? Por causa das leis que existem e que as regulamentam, né? E por causa dessas ordens que existe para regulamentar a convivência humana. Diretores precedem funcionários e entre animais, essa ordem também existe para não gerar emaranhamentos. Os emaranhamentos, eles acontecem dentro do nosso sistema humano e se estende ao sistema dos amigos de quatro patas também. Então, a hierarquia, ela também é uma lei natural, né? Ela é uma lei divina, ela é uma lei de Deus e existe, né, no planeta, como todos sabemos. Então, esse tipo de constelação, esse tipo de constelação, a constelação veterinária, ela trabalha com a memória coletiva. E a memória coletiva é formada por um sistema chamado ressonância mórfica, que é nada mais do que a formação de hábitos na espécie, né? Então, muitas vezes, o que a gente considera num animal que seja produto da inteligência, né? Nós que somos ignorantes nesses estudos, na verdade, às vezes é só um hábito, é a formação da espécie que criou esse hábito. Nós também temos isso. Por isso, por isso o animal entra no nosso sistema e nós acabamos entrando no sistema deles e podemos criar esses emaranhados. Porque dentro desse campo não há como você fechar, não há como você dizer aqui você não entra, aqui sou eu humano e aqui é você animal. Não tem como. O campo mórfico é o campo no qual os seres vivos se desenvolvem. Olha, os seres vivos se desenvolvem. Campo mórfico é o campo da forma,
Então, é o campo onde tudo se desenvolve. Não tem como a gente separar. E esse é o campo de amor que a gente chama, né? Que a gente fala, que a gente tem estudado todo esse tempo. Vamos ver mais alguma coisa. Ressonância. Então, a ressonância ela vem por uma informação do passado, tá? E onde isso se aplica no animal e onde isso se aplica dentro dessas leis que nós estamos estudando, são as leis espirituais, né? Nós sabemos que às vezes um processo obsessivo ele vem não desta encarnação, nós podemos trazê-lo de encarnações passadas. E se tem um animal no ambiente, o animal percebe, pressente, adentra os campos e pode adoecer. E a gente acha, então, que é uma doença dele, e na verdade, às vezes, não é. É um processo do sistema que ele está vendo, porque ele consegue, o animal faz essa transição tranquilamente, né? Ele vai para essas dimensões de forma mais tranquila, mais fácil. Então, ele pode transitar nesses espaços e ele pode adoecer por um processo que já foi vivenciado e experienciado e você está trazendo, né? E isto vem pelo quê? Por esse processo chamado ressonância mórfica, né? Então, ressonância da forma, né? Uma lembrança, um passado que vem à tona hoje, dentro desse campo, que é o campo da forma. Tá? Fica muito complicado assim, mas é simples a gente entender quando a gente entende que, biologicamente, o Gilberto não conhece o pai dele, mas ele deve ser a cara do pai dele. Ele deve ter o sorriso da mãe, o mau humor do pai, né? Então, a gente diz assim como a Tati, eu conheço a mãe dela, ela é muito parecida com a mãe dela, né? Então, e isto é o processo de ressonância, tá? Para a gente não complicar muito e ficar achando que é uma coisa do outro mundo. É uma coisa muito simples. A biologia mostra isso para nós o tempo inteiro quando a gente diz assim, nossa, você faz igualzinho o seu pai. Às vezes não é uma coisa só biológica, às vezes é um comportamento. Essa bendita ressonância que parece que é um palavrão, que é uma coisa muito complicada, mas é essa coisa simples, tá? É um hábito que a gente vai trazendo. Meu filho tinha o pai dele chutava bola muito mal e meu filho é jogador de futebol. E aí um dia alguém disse assim: "Nossa, ele chuta a bola igualzinho o pai". Eu falo: "Graças a Deus que ele avançou no futebol, porque o pai, né, não saiu dali, mas ele avançou no futebol". Então é interessante porque o mesmo hábito, né, de pai para filho se modifica e consegue avançar. Mas é interessante porque, vê, não é um hábito físico, é um jeito, né? É alguma coisa emocional, é alguma coisa mental, tá? E até espiritual, então. Então, novos hábitos são formados, novas memórias são criadas e se forma, então, uma consciência coletiva. Então, quando o animal chega dentro do nosso espaço, dentro da nossa casa, ele já vem com um sistema pronto, né? E vindo já com esse sistema pronto, se tiver um processo já doente dentro daquele sistema, ele vai entrar dentro desse processo. Dificilmente ele consegue ficar fora. Ele pode começar a adoecer também, ele pode começar a ter processos doentios por conta de alguma coisa que ainda não foi vista naquele sistema, ok? E a constelação, ela é um sistema que traz paz. A constelação, ela sempre, não existe nenhuma constelação, por mais mal feita que seja, e aí eu digo assim, por pior que seja o facilitador, porque nós sabemos que existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. Por mais que o facilitador seja péssimo, ela é um campo de paz. A constelação, quando se abre, quando o campo se abre para uma constelação, ela é um campo de amor. Por quê? Porque a vibração da constelação é a mesma vibração, por exemplo, que nós temos quando a gente pega um evangelho. A gente diz assim: só de você pegar o evangelho, você entra numa egrégora de luz. Por quê? Porque é Jesus falando conosco, né? São mentores de luz falando conosco. Então você entra numa egrégora de luz. O campo de constelação é o mesmo. É uma egrégora de luz porque está dentro, vibra no amor. O evangelho vibra no amor. Então você entra numa egrégora de amor. Então não tem como você ler o evangelho com raiva. Você não consegue.
imediatamente o ego cai e você vai, então, para a sua essência, que é a essência do amor puro, né? Assim é o campo de uma constelação. Por pior que você seja como facilitador, ela vai vibrar, ela vai entrar, ela vai estar sempre num campo de amor. Pode não resolver sua questão, né? Aí já é uma questão de técnico. Pode não resolver, mas que a vibração dela é de amor, é. Então, não existe contraindicação, né? Assim como não existe contraindicação no Evangelho, não existe contraindicação no Livro dos Espíritos, não existe contraindicação uma Gênese, Livro dos Médiuns, não há contraindicação. São estudos, né? Então, estudemos. A visão sistêmica, o patamar da visão sistêmica, e aí agora, de novo, nós vamos encontrar o Evangelho aqui, a base da visão sistêmica que traz a constelação no planeta hoje é o não julgamento. É a ausência do perdão no sentido, na palavra não é nem ausência, é a questão do perdão no sentido de que nós não somos portadores de perdão porque somos iguais, né? Então somos capazes de pecar, qualquer que se dê o nome, somos capazes de errar. Então aí nós não temos nós não temos sobre o nosso jugo o perdão para perdoar este ou aquele e o não julgamento. O não julgamento é base dentro da visão sistêmica. E por que o não julgamento? Porque todos nós, vamos repetir, aos olhos de Deus, somos iguais, né? E desde que eu pertença, assim como todos vocês, eu pertenço a um sistema, seja ele bom ou seja ele ruim, ele permitiu que eu estivesse aqui agora falando com vocês, e a recíproca também é verdadeira. Eu obedeço a uma hierarquia, né? Porque eu sei quem é meu pai, quem é minha mãe, eu sei quem é meu filho, eu sei quem é meu irmão. Isso é uma hierarquia e o equilíbrio, né? Dentro de todas essas leis, eu procuro este equilíbrio. E o não julgamento é olhar o outro com os olhos de Deus, né? Com os olhos do amor, com esse olhar que a gente está tentando, que a gente está querendo aí chegar e atingir, né? Que é o olhar do amor, do puro amor, né? É a caminhada que a gente tenta fazer. Numa constelação veterinária, tudo está conectado. Veterinário está conectado, família está conectada, animal está conectado. Por quê? O veterinário é aquele que diretamente está ligado ao processo, né? Porque é quem vai cuidar na fisicalidade, ele é que vai cuidar do animal, né? E o facilitador é aquele que vai abrir o espaço, o campo, para ver de onde essa doença está se originando, onde ela se origina, né? Onde ela nasceu, né? Onde está essa doença? Então, ele também, numa constelação familiar, o veterinário em geral, a gente não convida, mas o veterinário, toda vez que tem uma constelação, o veterinário tem que estar presente. Nós fizemos uma constelação para alguém desse grupo e o veterinário estava lá. E não por acaso que era o João, né? Não precisa dizer que era o João, né, João? O que nos conecta, né? Então, a constelação, ela se forma, ela se faz, ela acontece por um vínculo, né? Por um vínculo ali das pessoas. E que vínculo é esse? Né? É um vínculo invisível, né? Que traz toda a nossa história do passado, e quem já fez constelação aqui já sabe disso. Esse vínculo, ele é uma força poderosa, ele é uma força de cura, tá? Toda a força, tudo que acontece numa constelação está embasada na energia da cura, né? E de acordo com todas as fontes energéticas, a energia da cura ela é uma fonte única, né? Ela não se mistura com nenhuma outra, ela é única. E a constelação ela está embasada nessa energia de cura. E o que é que vincula as pessoas, né, dentro de uma constelação? O amor. O amor é o vínculo, né? Então não tem aquilo que eu acabei de dizer, não tem como acontecer uma constelação sem que não seja regida pelo amor. O campo dela só se abre no amor, tá? Nós vemos, então, por ressonância, o que, que acontece com os animais, né? Quando eles entram num sistema que esteja doente. Se ele tivesse voz, se ele falasse, ele ia dizer, ele fala, né? Mas a gente não entende. Mas se ele tivesse voz como nós, ele ia dizer, eu morro por você, eu faço, eu adoeço por você, eu carrego sua dor por você,
eu divido sua dor com você. Se ele falasse, ele ia dizer essas coisas. Ele ia pronunciar isso para nós. E a criança, neste campo, a criança é igualzinho o animal, nesse sentido. Eles fazem porque tanto a criança quanto o animal, eles são capazes de amor incondicional. A criança, por isso Jesus diz, vende a mim as criancinhas, porque são capazes desse amor incondicional. Quando Jesus diz, vem a mim as crianças, ele está dizendo, venha aqueles que sentem o amor incondicional, que nós ainda estamos longe de ter, mas estamos caminhando para lá, né? O animal, tanto o animal quanto a criança, ele viaja, ele mergulha, ele navega nessas águas do amor incondicional. Tá? Então, ele fala isso, ele faz isso, a criança e o animal. Tanto que nós não fazemos constelação para a criança, porque não é a criança que tem uma questão para ser tratada, é o casal, né? São os pais que estão trazendo uma questão e precisa ser olhada, né? A criança apenas adoece pelos pais. Então, se os pais não se olham, se os pais já não têm aquele amor, se os pais já estão vivendo uma questão difícil entre eles, a criança vai adoecer, vai ficar doente sempre. E se tiver um animal, vai acontecer a mesma coisa. O animal também vai adoecer, o animal também vai entrar nesse processo, porque a fala, o campo, a vibração é a mesma. Tá? Então, os animais adoecem pelo campo emocional, pelo campo vibratório. Então, imagine um animal onde tem dentro do sistema um obsessor, aqueles ferrenhos mesmo, terríveis. Imagina o campo vibratório que o animal entra, porque o animal entra em contato com esse obsessor. O animal vê esse obsessor. E ele, às vezes, sofre, né? É, cargas, né, elétricas desse obsessor. Então, imagina, ele adoecer é assim, é uma coisa rápida, né? Ele adoecer por conta de um processo como esse. Então, eles adoecem pelo emocional, vibratório e comportamental. Comportamental do lugar que eles estão, né? O que está acontecendo ali para o animal poder adoecer. Eu acabei de dizer que a constelação ela é sempre um ato de amor, ela revela o que está oculto aos olhos do tutor, né, dos donos desses animais, né, permitindo amenizar esses efeitos, né, no animal que acaba querendo carregar conosco tudo isso. E aí, rapidamente, a gente vai fechando dizendo que, de acordo com o livro dos Espíritos, né, e as leis dos relacionamentos, os animais têm uma inteligência limitada, mas que também evolui, e que evoluiu muito nesses anos para cá. Eles seguem a lei do progresso, assim como os homens, né? Livro dos Espíritos. Em mundos avançados, os animais também existem. Então, existem mundos mais avançados nos quais os animais também existem. E são também, no caso, eles ainda são inferiores aos homens, mas são avançados, são mais avançados. Homens avançados, animais igualmente avançados. Não progridem por vontade própria, porque eles não têm livre-arbítrio ainda. Eles não têm livre-arbítrio. Quando eles só passam a ser humanos quando eles adquirem o livre-arbítrio, né? Mas por uma força natural de evolução. E tudo se encadeia na natureza por laços que nós ainda não compreendemos, mas que estamos conectados nesse grande ninho do ser. E quem fala isso é um filósofo maravilhoso chamado Ken Wilber, que é também um dos filósofos que trabalha conosco, que tem dentro do nosso curso, né, a sua parte científica. E aí a gente pergunta, né, quem é que está disponível para esses estudos maravilhosos dessa terapia? Todo mundo é convidado a assistir quando quiser. O João sempre recebe os links quando são constelações veterinárias, não sendo também veterinárias, às quartas-feiras a gente faz treinamento, esse grupo de estudantes faz treinamento e aí tem constelação. Querendo assistir, é só avisar, fica à vontade, junte-se a nós esse movimento maravilhoso. Porque eu digo que a constelação veterinária e a constelação normal, então uma constelação familiar, seja veterinária ou não, ela é o movimento do espírito no planeta, porque você vê essa atuação não do espírito enquanto entidade, mas desse espírito maior, né, que é essa presença maravilhosa, né, dos mentores de luz ali,
trabalhando. Porque numa constelação não podemos ter interferência de espíritos. Nós não podemos ter essa interferência. E quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, não posso receber um espírito, ninguém que está sendo trabalhado não pode receber espíritos, nada disso pode acontecer, porque ali é o tratamento emocional. Mas a gente sabe, a equipe toda que está trabalhando é a equipe espiritual. Por quê? Porque a doença vem do espírito para o emocional, para o mental, e depois se acopla ao físico. E aí é hora de correr, né? Porque aí a água já tomou conta. Quando chega no físico, né, João? Já está na hora de correr. Demorou, você demorou. Né? Então, isso é o básico, né, que eu pude passar para vocês. Agora eu abro para perguntas. Se eu não puder responder, o João responde. Vamos lá, Mas pessoal. vamos... Pode abrir o microfone, posso fazer pergunta para Maria Aparecida. O meu microfone está aberto? Tá, né? Acho que Tá. tá. Uhum, tá. Maria Aparecida, boa noite. Eu Boa adoro as noite. suas aulas de constelação. Eu queria perguntar Ah, uma coisa. É que eu obrigada. ainda não tive tempo de fazer o estudo, né? Mais profundo. Mas eu queria perguntar uma coisa. Quando a gente fala para os animais, quando a gente vê que está acontecendo esse tipo de coisa, a gente não pode conversar com os animais e falar assim: olha, eu tenho a minha doença, você tem a sua. Você não pega a minha, qualquer coisa assim, nesse tipo? Pode e deve. Pode. É, A gente diz assim, pode, deve, só que não adianta. não adianta. Eu vou explicar, é, eu vou Meu explicar por Deus. quê, e aqui a doutrina que vai me ajudar. Por que que não adianta? É como você querer tirar um obsessor que está ligado a você por laços fluídicos. Então, quando a gente diz assim para a pessoa, e isso é normal a gente ouvir, viu, Nilce e pessoal? A gente diz assim, olha, vá para uma casa espírita, faça uma desobsessão, isso vai te ajudar. Ah, não, eu tenho conversado com o meu obsessor, eu tenho lido, eu tenho feito isso, aquilo, aquilo. Você acha... Então, aí a pessoa é assim, é uma ingenuidade a gente achar que a ligação, ela não é profunda. A ligação é muito profunda porque são campos emocionais e espirituais. A ligação pelos campos emocionais e espirituais, ela é muito profunda. Não tem como tirar pelo mental, porque a conversa vai ser mental. Uma conversa, ela é mental, porque eu não tenho elementos emocionais e nem espirituais para fazer o desligamento. Né? Então, eu vou ter uma conversa só puramente emocional. Então, ela ajuda, mas ela não adianta, porque não os laços, o campo emocional, pessoal, o campo espiritual, ele é mais pesado que isso que eu vou falar agora do emocional. O emocional é como uma nuvem. O campo emocional, ele se acopla a nós como se fosse uma nuvem. Tá? Então, a doença só está no emocional. Quando ela chega ao espiritual, e aí ela já está vindo ao contrário, né? Mas tudo bem, vamos fazer assim para poder entender. Quando está no espiritual, já era. Pode ir lá para a casa espírita e já, nessa hora já está carregado, porque aí vai demorar um pouco, já é quase que uma fascinação. Né? Então, esse é o problema. Né? É bom você conversar, claro que é, porque se tiver num processo ainda inicial, né, você pode até ajudar muito, mas ele não adianta às vezes por causa disso, porque os laços emocionais eles prendem, assim como os espirituais, que são fluídicos, e nós não temos condições, né, de romper esses laços. Quando a gente fala assim, casais que se separam é a mesma situação, casais que se separam e não conseguem depois novamente ter uma vida normal com outros companheiros, precisam olhar lá atrás, porque os laços sexuais eles prendem de tal maneira que você não consegue que outra energia adentre no seu campo. Então, você não consegue um outro relacionamento. Por quê? Porque precisa desfazer os laços fluídicos. Então, isso Ai, é que é forte. Essa é a parte que precisa ser entendida sempre. É importante conversar? Sim. Vale a pena? Sim. Às vezes não adianta. Só por ah, isso. Ok? não, eu sei, é profundo o negócio, porque eu faço também na casa espírita os estudos, Isso. então eu sei que a coisa é bem mais. Tá, obrigada, viu? A situação é a mesma, viu? O que você ouve na Aham. casa espírita de dificuldade de desacoplar um obsessor
É a mesma questão com o animal. Num processo de doença, por isso que eu disse, acabei de dizer agora, que numa constelação não se recebe espírito. Porém, quem está trabalhando? São os espíritos. Olha, nós já fizemos, e o João sabe disso, que eu falo sempre, muitas constelações maravilhosas onde aconteceu a desobsessão. E eu fiz uma que eu preciso só relatar brevemente, para não tirar o tempo de vocês, que foi uma pessoa, ela é da família Russomano. Ela perdeu a mãe aos 3 aninhos de idade, ela tinha 3 aninhos, perdeu a mãe, e a mãe, por dor da filha, a mãe se acoplou a ela imediatamente. E ela foi embora para a vida. Só que a vida, olha, eu estou inteira arrepiada, verbalizando isso para vocês. Ela foi para a vida. Aos 24 anos de idade, eles conhecendo o meu trabalho, me procuraram. E aí ela relatou, Maria Aparecida, relacionamento, eu tenho marido, estou me separando, não consigo ter filhos, não consigo isso, não consigo aquilo outro. E fomos estudando e até chegar nesse movimento, quando ela disse, eu perdi minha mãe aos 3 anos de idade. Quando nós colocamos e abrimos a constelação, e ela disse, ela já tinha dito isso, mas quando nós abrimos a constelação, nós tínhamos ali uma médium, ela fez o curso, ela trabalha, é uma médium de magnetismo. Na hora ela disse, eu vi um clarão sair da menina. Ela disse que viu um clarão. Terminou a constelação, o que foi que aconteceu, Melissa? Ela disse, Maria Aparecida, a mãe estava acoplada a ela. A mãe estava acoplada. A mãe estava do lado dela. A mãe não saía do lado dela. Olha, eu devo dizer a vocês que eu estou assim, os pelos em pé, porque sempre eu me lembro dessa constelação maravilhada, porque eu digo, é um instrumento do plano espiritual. Então, por isso que eu digo que é o movimento do espírito, né? Não um espírito, né? Mas é um instrumento do plano espiritual. Então, esses liames que nos prendem a isto é que precisam ser desfeitos. E nós, sozinhos, só nós, não temos essa condição. Precisa, sim, de um médium, uma casa preparada, né? E todo o aparato necessário, ok? Para desatar os nós, né? Para desatar Obrigada, os viu? nós. Isso, Obrigada, bem. isso. Obrigada por sua questão, que ajuda e esclarece Mais muita gente. alguém? Eu, Oi. Aline. Eu tenho um cachorro e o Dorival. E eu lembro quando ele era ainda bebê, bebê não, mas ele estava ali naquela fase da adolescência, que agora ele já é um cachorro adulto. Ele era muito rebelde, assim, ele não respeitava os comandos, né? E mesmo tendo aulas, enfim, de adestramento. Mas ele desenvolveu durante um tempo, quando eu voltei a ficar em casa, a trabalhar em casa, uma intuição. Ele, sabe, um cachorro que se autoeducou? E aí eu queria saber sobre isso, sobre essa coisa intuitiva dos animais, sabe? Você vai se esclarecer mais profundamente nos vídeos, né, quando você entrar no canal do João, porque lá tem aulas maravilhosas, e eles têm essa intuição natural, tá? De sabem a hora Uhum, que você vai chegar, sabem se você vai sair. Eu me lembro quando eu trabalhava em São Paulo, eles ficavam, aqui tem um corredor aqui, e eles ficavam, no domingo eu saía à tarde, eu já começava a preparar a mala, eles ficavam os 4, um atrás do outro, em fileira, olhando para a porta onde eu ia sair. uhum, Então, isso eu saía 3, 4 horas da tarde, 1 hora da tarde eles já iam para o corredor, né, sentindo falta. Então, eles têm essa intuição, eles têm a vidência apurada, né, eles uhum, veem processo natural, viajam, né, para lá e para cá, e essa intuição é uma intuição natural deles, tá? É uhum. Isso aí é um processo interessante. natural. Pode Deixa, falar, João, por é favor. interessante essa pergunta. Deixa eu colocar meu zóio aqui. Da Eveline. Eveline, nós temos uma aula na nossa plataforma que chama Comunicação Intuitiva com os Animais. Você vai amar, vai tirar todas essas suas É, dúvidas, inclusive tem curso isso. sobre isso, tá? Existem E cursos. tem um cientista que chama Robert Shrake. Ele fala muito sobre esse assunto, como é que os nossos animais sabem a hora que os donos estão chegando.
né? Ele fala muito sobre o campo mórfico. Interessante, Maria Aparecida. Ele fala muito sobre Com isso daí. certeza, né? Então, são N aulas que nós temos. Vocês vão amar, vocês vão escolher o tema, vão assistir aquelas que vocês querem se aperfeiçoar mais. Se vocês quiserem fazer curso específico em determinada área, principalmente essa comunicação intuitiva dos animais, é excelente. A pessoa que deu essa aula, ela tem diversos livros escritos, tá? Você não vai encontrar em 2024, vai encontrar em 2023, tá? O nome dela é Tá. Sheila, a, a educadora. Ela viaja o mundo inteiro dando palestra e você vai adorar como ela se comporta e como ela se comunica com os animais. E a gente fica besta, né? Sabe que eles se comunicam conosco? Vocês vão ver como que é feita a comunicação entre eles. É isso aí. São Sim, é maravilhoso, sim. Vale a pena, sim. selada para vocês. Entra mais, Ficarem que curiosos. Porque nós temos muita coisa você para vai estudar, pessoal. enriquecer. E a Clio também, porque a Clio trabalha também com animais, né? Uhum. É importante a Clio fazer Esse parte, mundo com os ler animais é muito, muito amplo e uma coisa muito aberta. Agora, cada vez mais, os animais estão cada vez ficando mais. cada vez mais Temos muito úteis. material, né? Nós temos muito material, Cada vez muito mais material mesmo. mesmo. Verdade. É assim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Manon? Eu, Pode perguntar, eu, Manon. enquanto você falava, Maria Aparecida, me veio à mente que eu tive um episódio de uma pedra no rim e eu sofri muito porque ela foi no canal e foi quase até sair. Então eu gritava de dor, né? Beleza, passou. Aí depois de uns 2 meses, o meu cachorro teve um sangramento e a gente foi ver uma pedra na bexiga, né? E aí eu falei, nossa, que coincidência, mas que bom que eu tive, porque eu pude discutir com o médico, com o hospital, tudo já sobre a pedra, porque eu já sabia. Eu falei, que bom que eu tive antes, até foi bom. Mas aí, quando você falou desse negócio, desse mimetismo de eles pegam a nossa dor, pegam o nosso sentimento, na hora me veio essa história na cabeça que ele pode ter tido porque eu tive, né? Ou aquilo Certamente. sobressaiu Entra, porque eu tinha tido, né? certamente dividir o campo com você. E E o ainda que a gente. pior, que a minha irmã tinha tido 1 mês antes, depois eu tive, quer dizer, até familiar, porque eu falei para minha irmã, quando eu fui para o pronto-socorro, eu não achei que era pedra no rim, porque você tinha tido pedra no rim, não era possível que o meu era pedra no rim, né? O que é? Vem em família agora, né? Quer dizer, tudo isso, né? Louco. É Manon, sistêmico, né? A olha gente só, fala Maria de. Aparecida. Olha só, Ah, Manon. Eu recebo muito aqui assim. Doutor João, você não vai acreditar. Como é que pode? Eu tenho diabetes, como é que o cachorro agora é diabético? Eu estou com problema olha renal, isso. o cachorro está com problema renal. Eu sou cardíaco, meu cachorro agora é cardíaco também. Você entendeu? Olha, Olha isso. Olha isso. Não lembra? Então, ligação fortíssima, né? É. muito forte. É exatamente. E sempre o problema. Então, por exemplo, o seu problema, a sua questão mano, ela é sistêmica. Então, você vai olhar na sua história, nas mulheres, nos homens, outras pessoas podem ter tido. Então, chega um momento que isso precisa parar. Isso não precisa chegar às vias da operação. Ele precisa parar de um outro jeito. Alguma coisa vocês precisam olhar para o qual vocês não estão olhando, né? Porque rim é filtro, né? Filtro, então é filtro da vida. O que no sistema a família não filtra? O que no sistema vocês não filtram, né? E aí o animal divide com você. E divide é exatamente isso que o João está Hum, falando. É diabético, aí daqui a pouco o animal também contrai, né, o diabetes. Então, é um processo sistêmico e é um processo de divisão do campo mórfico, tá? entendi. E é Obrigada. porque eles não vêm para isso, né, para carregar dor, né? Não, Eles vêm para nos ajudar em outros processos, né? Não nesses processos. é, Maria, obrigada. Gilberto? Gilberto. você acha que pode acontecer o contrário também? Assim, o cachorro tem, não sei, uma doença de pele. E aí, por amor ao animal, o tutor
contrair isso, não que seja transmissível, mas no caso assim, eu tratei o cachorro, ou de repente o cachorro parou de ter a doença e aí tem o tutor ter os sintomas. É possível isso acontecer ou não? Fiquei só A curioso a menos respeito. se houver uma identificação do tutor com o animal, o que é muito difícil. A menos que houvesse uma identificação mesmo, eu estar identificada com o meu animal, entendeu? Maria, Aí pode até ser, você me autoriza a contar a tua história, que autorizo. aconteceu isso alguns anos atrás, aí que você ainda não era nem, não trabalhava nem Autorizo, com constelação, que a gente já autorizo se sim. conhece há Nossa, muitos anos. nós temos história, Eu quer ver? vou pegar Autorizo a sim. deixa do Gilberto. Nossa, Você lembra do nossa, teu se gato que tem. tem um problema sério de pele? Ele não Isso, sarava. E você isso. sempre conflita, o seu conflito. O que é que eu te falei para você, Maria? Se acalme, muda de cidade. Isso, Lembra isso, isso. disso? Aí você, Nossa, algum tempo você está depois, lembrando você me isso. liga e manda. Verdade, Não, ele verdade, sarou. isso. E o animal sarou. Pois ela Isso. precisava ter um equilíbrio Então, energético. o inverso ele só não acontece por causa dessa identificação, mas que ele vai carregar comigo. Uhum. Então, sim, a Dorinha, era a Lembra, Dorinha. né? Eu gostaria, Exatamente. Uhum. eu Exatamente. gostaria de uma Exatamente, pergunta. exatamente. Ela carregava por mim, porque eu vivia em conflito. Alguém estava falando. Não, não, termina aí que eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Pode fazer, eu terminei, pode fazer. É Essa é a assim, parte do demônio. É. tá, é uma colocação pelo que a colega falou há pouco, né, do problema renal. Só, se for possível, você me responder isso, só para eu... É algo que fica muito na minha cabeça. Meu marido faleceu de câncer no pâncreas, né? Nós tínhamos uma cachorrinha com 7 anos na época. E ela ficou muito com ele ficou em casa quase um ano, né, de repouso, tudo, e ela fazia companhias praticamente 100% com ele. Ele veio a falecer, né, e 7 anos depois, ela teve um câncer de pâncreas. Ela Aí contraiu. aí assim, isso é depois de tanto tempo, né? E assim, a número 7 parece que ficou meio aí. Eu sou O meio 7. ligada nos números, né? Ela tinha 7 anos quando ele faleceu, e 7 anos depois ela veio a apresentar, né? Esse câncer no pâncreas também, que ainda quando veio o diagnóstico, a veterinária me falou assim, não, eu não vou passar por tudo isso de novo, pelo amor de Deus, né? Não é possível. Você acha que pode ser possível, depois de tanto tempo, ter tido uma ligação Sim, com o que ele teve? É porque possível isso? nós temos uma noção assim um pouco equivocada do tempo, né? Hum, Dentro do que nós estamos falando aqui dessa grandeza que é o que chamamos de campo mórfico, tempo é uma sim. coisa assim que não existe, que na verdade não existe, né? Tempo é só uma sequência de fatos. Tempo, na verdade, ele não existe. Então, dentro deste campo que nós estamos falando, é possível sim, porque 7 anos não é um tempo muito longo num processo de formação, né? Do tempo que ela viveu com ele, depois ela formar dentro dela, por conta dessa própria dor que ela sentiu, porque naturalmente ele se foi e ela sentiu a falta dele, se ela estava com Muito. ele. Então, aí Sim, ela sim. começa a entrar em processo, né, de algum processo que eu não saberia o nome, não saberia identificar por nomes, mas entra num processo de tristeza. Eu sei, eu tive uma gatinha que quando meu filho foi para o exterior, ela ficava olhando a porta do quarto dele, ela ficava com ele, quando ele estava aqui, ele e entrava no banheiro e fechava a porta, ele tinha que abrir a porta porque ela ficava miando do lado de fora. Aí ele abria, tomava banho, aí ela saía, ia com ele para o quarto. Quando ele viajou, ela dormia na cama dele, ela ficava na porta do quarto, ela miava. Então eu via que ela sentia saudade. Eu nunca tinha visto esse Olha. comportamento no animal, né? Uhum. Foi logo quando eu comecei o trabalho da constelação veterinária. E aí eu comecei a ver. Então, isso demora, né? Mas 7 anos, diante desse tempo, dessa grandiosidade, não é nada. É possível, sim, tá? Entendi. Muito obrigada. Obrigada. Logicamente. Mais alguém? Vamos aproveitar, tem mais 5 minutinhos.
Por favor. As perguntas ajudam, né, as outras pessoas também. Quero agradecer, porque o ano passado a gente teve a aula sobre Obrigada, Viviane. que alguns alunos foram cancelados. Eu implorei para João, eu não estou ouvindo direito, tá? O Você seu som está tá baixo, Vi. O muito som tá baixo, baixo. Viviane. e eu pedi para fazer isso, que eu estava com um caso de um gato, que era muito arredio, e eu falo que eu tenho 2 gatos, um antes da constelação e um depois da constelação, que é outro gato. Ah, você fez. Olha Muito, isso. ele deixa eu pegar no colo, ele está muito bonzinho. Então, isso mudou Olha isso. a vidinha Olha isso. dele, muito grata a isso. Logo Olha depois, isso. Eu não lembro nem do assunto, Ah, mas eu estou tô lembrada lembrando, agora é que você verdade. A fez. Vivi foi uma que Isso. participou, isso. Isso. E é isso, né? Vê, a gente às vezes não dá atenção e acha que acho que a Sandra também, que era do seu grupo, fez uma constelação e esses dias ela relatou lá a mudança também do gatinho, que foi uma mudança. Então eles têm um histórico, eles têm um campo e nesse campo eles adquirem dor e eles gatinhos que têm medo, né? Que vêm de rua, que sofrem muitas coisas ruins na rua, cachorrinhos. Eu aconselharia sempre a serem constelados para que eles pudessem retomar uma vida com seu tutor, uma vida normal, porque é dolorido para eles. Eles vão carregar essa dor do mesmo jeito que nós carregamos a nossa dor, né? Só que nós temos defesas, né? Eu digo sempre, nós nos defendemos, mas eles não, né? Eles não sabem se defender. Então, vão sofrer. Então, é interessante esse seu relato para as pessoas verem isso, né? Como funciona mesmo profundamente um campo de constelação, né? Veterinária. Antes que eu A gente esqueça, Maria agradece. Aparecida, sobre aquela cachorrinha que foi feito, eu não pude participar, que eu não estava em São Paulo. Essa semana é Ema, não, da cachorra? Esqueci o nome dela. Isso, ainda fizemos, acho que ontem, Gilberto, antes de ontem, né? Ontem foi segunda, hoje é terça. E aí? Ontem. Nós fizemos ontem outra ponte. Eu digo sempre assim que a constelação ela tem sofrido a ponte ela é um aprendizado ainda e tem sofrido bastante mudança do que eu vejo com os tutores. Então, o que nós tínhamos visto no primeiro dia, eu não sei se é isso a questão, mas eu acho que a questão da Emma não ter voltado ainda está ligado àquela situação que eu disse. Muito amor jogado no animal, o animal não suporta, porque ele é um animal, ele não é um humano. Então eu jogo todo esse amor, às vezes, em cima dele, e talvez ele não suporta. Mas ela não apareceu ainda, a intuição que 3 pessoas no grupo tiveram é de que ela está numa casa, ela está presa com alguém, né? Ela está sendo cuidada, então ela vê a ponte, ela vê a luz, mas ela não consegue sair porque ela está presa. Então o conselho foi que eles aguardassem e distribuíssem mais cartazes para que esta família, essas pessoas que estão guardando ela, vejam para poder devolvê-la. E aí, coisas que nós estamos vendo, por exemplo, é uma ponte que funciona no amor, e ninguém maior, o amor do tutor ou da pessoa que cuida. Então, às vezes a gente diz assim, eu tenho eu e meu filho, eu sou a tutora, mas o Júnior é que tem ligação com a Mary Jane. Então, quem tem que fazer a ponte? A Mary Jane é ligada ao Júnior. Então, é o Júnior que tem que fazer a ponte. Porque o amor do Júnior é que vai vibrar no animal. Então, são coisas muito sutis, e quem lida, vocês que estão estudando, né, a espiritualidade dos animais vão entender. São sutilezas do mundo animal que precisa ser respeitado. Outra coisa, o animal não enxerga luz, cores, né? Todas as cores, né? A gente sabe que eles têm uma limitação para cores. Então, você faz uma ponte de luz, na luz, né? Com luz. E você, na hora de fazer a ponte, você põe uma cor, você não sabe se o animal está enxergando. Então, nós estamos vendo algumas limitações e estamos aprendendo com elas e compartilhando com todos que fazem a ponte conosco. A Emma não foi vista ainda, né?
e a ponte foi feita no primeiro dia de sumiço dela. E vejam, nós já estamos no 5º dia. Então, a humildade agora do tutor e a nossa, né, diante desse plano maior, ver o que está por trás de tudo isso, ver essa questão dos pais, né, dos tutores, quer dizer, se não jogaram em cima dela uma expectativa grande, tudo isso precisa ser observado para que a gente possa ir para uma ferramenta que seja útil, né? Para que ela possa ser usada mesmo agora na forma útil. E o casal, Adão e Tati, estão nos ajudando muito nesse sentido, porque tudo que a gente pergunta, eles colaboram, eles estão entendendo, eles estão indo passo a passo conosco. Para que a gente possa ter uma ferramenta que eu sei que ela é uma ferramenta real, verdadeira, ela já trouxe vários outros animais, com relatos assim do tipo, aquilo que foi falado na ponte eu vi, aquilo que foi falado na ponte a pessoa falou. Então, é uma ferramenta útil, verdadeira, real, né? Ela só precisa ser aprimorada. Então, a gente está fazendo isso. E continuamos no caminho, João, no caminho da Ema, tá? Para que ela volte. Pessoal, última pergunta. Alguém quiser tirar alguma dúvida? Boa noite. Boa Boa noite, noite. Grazi. Quando você mencionou, né, sobre essa colocação de nós humanos colocar os nossos pets como filhos, isso traz uma sobrecarga a nível energético e físico, é isso que eu entendi? Eles podem adoecer Isso. com... É isso mesmo, é isso mesmo. Ele traz uma carga a nível energético e físico, porque eu desidentifico o animal, olha só. Então, não é que quando a gente fala assim, trate o animal como animal, eu estou menosprezando o animal, não. Eu estou identificando o animal, eu estou dando uma identidade para ele real, né? Eu estou tratando ele como ele é, e ele tem que ser tratado com amor. Isso aí é inegável. Mas estou dando essa. Então, por mais que o João ame os animais, quando o João vai tratar um animal, ele não olha o animal como se fosse um humano. Eu vejo o veterinário dele aqui que adora, é uma pessoa maravilhosa com o animal. Quando ele pega o Ed, e aí eu falo assim: nossa, o Ed fez isso, aquilo, outro. Aí ele responde como um veterinário que conhece a linguagem do animal. Então, o que ele está fazendo? Ele está identificando um animal, mostrando para mim que ele é um animal, por isso ele tem esse comportamento. Ele não está desrespeitando e nem maltratando. Então, isso é importante a gente entender. A gente tira a identidade. É como uma criança, vou repetir, é como você dar para uma criança de 10 anos uma responsabilidade que você daria para 18 anos. Você está tirando dela aquela identidade de 10 aninhos de idade. Você está tirando aquilo dele. Né? Então, esse é o processo. Ele não é desrespeitoso, ele não é raivoso, ele não é nada. Ele só é uma desidentificação. Né? Ele precisa ser identificado como tal. Só isso. Né? Essa só a questão. Então, quando você fala assim, meu cachorrinho chama Dorival, são humanos que chamam, né, que tem esses nomes. Os meus também, Mary Jane, tudo nome de gente. É Divino, Lois Lane. Mas a primeira ideia que você tem é uma pessoa. Depois fala, não, é o meu animal. Ah, tá. Então, a primeira ideia que você tem é a identificação com o humano. Né? Isso não é negativo, eu só estou dando um exemplo assim bem esdrúxulo, né? Mas essa é a questão. Nós desidentificamos o animal. Assim como a gente não quer ser desidentificado, o animal também não sente prazer nisso, porque a carga vem para ele, tá? Vem toda essa carga para ele, tá? Sim, compreendi. Pergunto porque a minha relação, eu estou trabalhando isso, que eu comecei a perceber que eu estava colocando sobrecarga na minha companheira, né? Que agora é minha companheira, que até Isso. então foi filha Então, como isso, tal. E aí eu isso, comecei a perceber um sobrepeso sobre ela, no olhar. isso. E eu comecei a observar esse olhar dela, e aí com essa conversa de hoje me trouxe mais uma amplitude, né, sobre a questão. E você vai perceber que o seu amor não vai diminuir, você não vai mudar o tratamento, nada vai acontecer. Você vai só identificar como tal. Mas o amor não diminui, muito pelo contrário, a gente aprende, eles me ensinam a questão do amor, assim, é uma coisa que eu vejo a olhos vistos, né? Eles nos ensinam em questão de amor, uma coisa assim maravilhosa, né? A gente aprende muito essa relação de amor com o animal, né?
Porque você briga com ele na hora, eu falo, dá licença, eu estou na cozinha, tá todo mundo no meu pé, eu vou pisar no rabo de vocês. Falo brava. Ele olha para você e continua lá do mesmo jeito. Aí você fala, tá bom, não adiantou nada, né? Pronto. Você sai daquele movimento, né? E entra no amor de novo. E isso é um movimento, é aprendizado, né? Você está aprendendo a sair de emoções mais duras e indo para essa leveza que ele traz, né? Ele olha para você com aquela carinha. Eu quero manteiga, você está me dando margarina? Tem certeza que você está me dando margarina e eu quero manteiga? Ele fica olhando para tua cara. Aí você olha e você fala, olha isso, né? Você vai para aquele amor, né? Então eles ensinam muito isso para nós, né? Como animais, né? Então acho que ensina mais do que nós como humanos, né? É isso aí, pessoal, muito bom, bacana, obrigado. Olha o que você está falando, eu peguei a minha carteirinha aqui, que eu ia testar, que eu dou para os tutores. Tem uma Testagem de frase vacinação. tem uma frase muito bonita aqui, Grazi, que é uma frase do Vitor Hugo. Ele fala assim: mas devemos cuidar que não se torne demasiadamente humano a fim de não perder a virtude de ser cão. Vitor Hugo já Olha isso, fala olha isso. isso. Nossa, fecha com chave de ouro, hein, gente? Não? Olha só. Fecha com chave de ouro Então, isso. o Vitor Hugo era um gênio, Fecha com né? Ele chave de já ouro. falava as coisas assim que Sim, tocavam no fundo da sim, gente. sim. Os alunos Fecha com que chave de ouro tornou-se essa nossa amigo aqui reunião. do Eu João e da nossa agradeço muito. turma, muito obrigado por O vocês. Santos está aí, fazia tempo que não via o Santos, né, Santos? Boa noite para você aí do outro lado, está na terrinha que está meu O filho. Santos é de Portugal. Nós temos pessoal Isso, da Austrália, nós temos pessoal dos Estados Unidos e pessoal olha que de lindo. diversos estados E, brasileiros João, também. vamos combinar com esse grupo de qualquer dia a gente fazer mesmo uma constelação Tá online, certo, vamos combinar gratuita, isso mesmo. veterinária, tá? Uhum. Vamos colocar Tá em bom? A prática gente isso aí. combina aqui, Tá? é só fazer comunicação com o João lá e a gente abre esse espaço. O grupo de estudos é um grupo maravilhoso que se antena com tudo isso, né? Rose, Grazi e todos os outros que estão aí, Verdade. tá? A gente se disponibiliza a mostrar para vocês, sim, o trabalho, tá? Toda vez que precisar, estaremos às ordens, Tá ok? certo. É um Obrigado, trabalho Aparecido. gratuito. Fica aí conosco, fica. Maria. Vai Oi? ser bem-vindo, viu, João? Você vai ter outro João aqui, que o meu menino também chama João. Fala muito pouco, eu não sei quem ele saiu puxando. Quem será? Ela só não falou nada porque ninguém deixou. De Joões mesmo. Só não fala nada porque ninguém deixou. Por quem será que ele puxou, né, Rose? Quem será, hein? Então vamos. Mas Eu vou obrigada a pedir vocês. Vamos ficar com a prece final agora. isso, eu vou Quem pedir faz a para a prece? Nilce fazer a nossa prece final nisso aí, por favor. Ok. Queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é orar, é doar, doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calmamente e profundamente, e acima de tudo, emanados do mais profundo sentimento fraterno, vibremos paz para o nosso planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Sabedoria, responsabilidade e amor para os governantes de todos os países. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões pelo planeta e, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibremos sustentação para todas as casas de orações e caridade. Vibremos saúde aos enfermos, aos trabalhadores e obras sociais, aos enfermos de corpo e da alma e proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos também todos os nomes que estão no nosso caderno de vibrações e que estão também no nosso site Espiritualidade dos Animais e vibrações para os pets,
para que eles tenham o remédio necessário para que se curem, e ajudados são pelo Dr. Bezerra de Menezes e São Francisco de Assis. Vivemos também harmonia para os nossos lares, união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares. Também vivemos saúde para a nossa Maria Aparecida, que nos deu mais uma abertura para aprendermos sobre a constelação, principalmente para todos aqueles que estão passando por dificuldades por doenças ou perdas de entes queridos. Que vá a nossa vibração de amor, muito amor e carinho. Vibremos também, por fim, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós aprendizes, e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos que Graças. somos, pedimos Assim seja. também que abençoe as nossas águas mais uma vez com todos os bens que precisamos e os remédios necessários. Obrigada, Senhor, que estejamos aqui na próxima terça-feira, todos para a nova aula. Agradecidos que somos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos. Tenham uma Tchau, excelente tchau. noite. Boa noite, Aparecida. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, João. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Boa noite. Boa Obrigada, noite. João. Boa Boa noite. noite, Obrigada. pessoal.